One Piece sempre nos traz um choque de emoções. No capítulo anterior, vimos Sanji e Zoro, dois astros lutando lado a lado. E no capítulo de hoje, vemos a continuação dessa luta incrível e mais revelações de ambos os personagens. E finalmente, um novo dragão soberano surge. A Batalha de Momonosuke se inicia. Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Aliança Pirata. Eu sou o Valier. E eu sou a Bárbara. E no vídeo de hoje vamos trazer mais um review para vocês, dessa vez do excelente capítulo 1023 de One Piece. Então, se você gosta de One Piece, gosta dos nossos reviews, já deixa o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para não perder nada por aqui. Siga-nos também no Instagram, @aliança.pirata, que a gente vai estar sempre por lá. E bora pro review! E começamos o capítulo 1023 do título Dois Melões. Aparentemente é uma expressão japonesa bem semelhante com a expressão cara de um, focinho de outro. Expressão a qual vai ser muito bem tratada no decorrer desse capítulo. Começamos o capítulo logo de volta no palco principal, onde nós vemos o Sanji e o Zoro de pé, depois de terem dado um golpe lindo no Queen e no King. E nós vemos que os aliados ficaram bem empolgados. Falaram, nossa, eles voltaram, eles estão lá de pé novamente. E isso foi muito bacana. E logo em seguida nós vemos a tripulação do Kaido se preparando para contra-atacar. Para atacar o Zoro, para atacar o Sanji. E aí ressurgem os aliados. O Kawamatsu, o Hyogoro das Flores, os outros Yakuza, para proteger a retaguarda dos dois. Aqui nós até ressaltamos, porque eles deixaram bem claro que se entrarem na luta entre os quatro, eles só iriam atrapalhar. Então o papel dos aliados no momento vai ser somente proteger a retaguarda dos dois, para que a luta ocorra bem equilibrada, sem nenhuma trapaça. E aí logo em seguida a gente já vê o Marco, que está observando a luta ali de perto, mas está com a cabeça totalmente em outro lugar. No mundo da lua. Ele lembra de uma conversa que ele teve com o Barba Branca, em que ele falava para o Barba Branca que ele acreditava que as únicas pessoas que viviam acima ali da Headline eram os Tenryubitos. Mas aí o Barba Branca fala que não, que ele estava falando de tempos bem remotos, provavelmente do século perdido, em que a raça de King, que a gente vai ver mais pra frente que se chamam de Lunárias, habitavam aquele lugar. Provavelmente, né, assim como o nome diz, Lunária, uma raça Alguma relação deve ter com a Lua. E a gente vê algo muito interessante, que é a história de capa do Enel, como se relaciona com isso. Quando o Enel diz que vai para a Terra dos Deuses, Firevert. E provavelmente, então, essa raça do King é uma das raças provenientes ali das Ilhas do Céu e da Lua, né? Inclusive a Firevert é justamente a Lua. A Lua. Tem até povos que viviam lá, que foi Sim. bem retratados na história de Capa do Enel. E provavelmente, então, essa raça do King é alguma raça proveniente de lá. E com alguma forte ligação com o século perdido. E aí, pelo Marco estar tão distraído, assim, pensando nessa conversa dele com Barba Branca, ele não percebe que os Piratas das Feras tentam atacá-lo. Mas logo surge o Izou, que já dá cobertura pra ele e o tira dali. E aí o Izou até briga com ele, né? Fala, Marco, acorda! Ele fala, não, eu não tenho que me preocupar, eu confio em você aqui pra me proteger. E aí ele pergunta pro Izou se ele acredita em alguma coisa relacionada a esses deuses. E aí o Izou solta uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse que o Marco estava parecendo Barba Branca quando estava bêbado e começava a falar. E a gente sabe que o Barba Branca, ele sabe de muita coisa. O Roger, antes de morrer, se encontrou com Barba Branca e contou muito pra ele sobre o século perdido, sobre o segredo dos Di. Então, provavelmente nesses momentos que o Barba Branca ficava um pouco alterado, ele saía soltando algumas informações demais. E muito provavelmente isso do Marco veio de alguma informação dessa que o Barba Branca soltou. Então é bom a gente ficar muito esperto nisso, né? Porque esses tripulantes do Barba Branca possuem também muitas informações que o Barba Branca pode ter passado para eles. E acho que ao decorrer desse arco de Wano, a gente ainda vai saber muita coisa através do Marco, através do Izou. É bom a gente ficar bem de olho nisso. Um ponto interessante é o Barba Branca bêbado. É o tipo de bêbado que quando fica bêbado sai falando um monte de coisa. Exatamente. Bom, e depois nós voltamos para a luta entre os quatro. Nós vemos King e Queen se levantando já. O Queen todo snob falando, bom, se você, Sanji e Zoro quiserem fazer alguma coisa,
vocês vão ter que se esforçar muito porque a gente não sentiu nada. E é realmente... Eles são muito fortes. E a fruta deles contribui muito para isso, né? A gente sabe que as Zoans ancestrais possuem uma resistência que, né, absurdo. assim como o Jack, né, depois de ter apanhado tanto, sido tão solado, né? tanto. A gente vê depois mais pra frente que ele já tá sendo, vai ser solado de novo, mas Com certeza. ele conseguiu já se reerguer de novo. Então a gente vê que essas Akumas no Mi são muito resistentes. Muito resistentes. Conseguem se recuperar muito fácil. E realmente vai... Nossa, o Sanji e o Zoro, eles são muito fortes, mas vão ter que ralar bastante. Superar os limites que nós tínhamos visto até o momento. Sim. Muito ansioso para ver todo o desenrolar dessa luta. E já inicia ela com o Queen partindo com tudo, né? Com a rajada de laser para cima dos dois. Aí nós vemos que os dois se desviam, mas o Sanji ele se sentiu meio abalado. É um pouco estranho. Aí nesse momento ele se distraiu, o King chegou já para dar um ataque no Sanji e foi protegido pelo Zoro. Aí o Zoro falou que o Sanji já devia uma, só que nisso o Zoro também ficou distraído. E o Queen foi com tudo pra cima do Zoro. Aí o Sanji chega, já bloqueia também, já paga o que ele devia. Que ele tava devendo. E aí o interessante, né, que acontece nessa parte, é justamente essa fala do Sanji. Quando ele diz pro Zoro que ele tava se sentindo um pouco estranho. O corpo dele estranho depois de usar o traje de batalha 2 vezes. E aí, né, em cima dessa fala dele, a gente levantou 2 hipóteses. Bom, a primeira, que acho que talvez seja um pouco mais... tenha mais indícios de que talvez venha acontecer, é o despertar do fator de linhagem do Sanji. Né, a gente sabe que o pai dele fez alterações genéticas nos seus filhos, e por mais que a mãe dele tomou o medicamento, esse fator de linhagem pode não ter sido totalmente apagado do Sanji. Ficou, sim, reprimido durante muito tempo. Ao contrário dos irmãos dele, o Sanji tem sentimentos. O Sanji é muito mais humano do que eles. Mas o que pode ter acontecido é que alguma coisa, sim, possa ter ficado modificada e estava adormecida até agora. E o traje de batalha do Sanji, né, por ser da Germa, pode ter servido como um fator de ativação. Despertado o poder adormecido. Exatamente. Porque a gente vê que ele fala que o corpo dele tá estranho e logo em seguida a gente já vê o Queen falando sobre o fogo do Sanji, né? Que fala que todos os filhos do Judge são ciborgues, né? E que esse fogo do Sanji com certeza vem de alguma arma. E o Sanji já disse que não, que ele é 100% humano. E isso pode nos dar um pouco de indícios de que esse fator pode ser despertado. Mas, em contrapartida, a outra hipótese que nós levantamos é que, pelo Sanji não ter sido modificado, né, por essa alteração genética do Judge, o traje, que foi feito justamente para os seus irmãos modificados, pode não estar funcionando muito bem com ele. Por ele não ter esse fator de linhagem da Germa, o traje pode, de alguma maneira, estar afetando o corpo dele, que é o de um humano normal. Às vezes ele não estava preparado ainda. Exatamente. Mesmo o Sanji sendo muito, muito forte, que a gente sabe que ele é, talvez o traje, por ele não possuir esse fator de linhagem alterado, possa ser negativo para o corpo dele, né? Possa trazer algum malefício para ele. Eu acho que talvez a primeira hipótese seja mais o caminho que o Oda vai seguir, né? Porque a gente vê que o Sanji vai precisar de um power-up, né? Por mais que, como eu disse, ele é muito forte, o Zoro é muito forte, as calamidades do Kaido também são muito fortes. E daqui pra frente vai ter inimigos cada vez mais fortes. Então, muito provavelmente, vai ter que ter algum... grande power-up. Sim. E por mais que o traje sim, né? Um grande power-up, quem sabe, alguma coisa a mais. Seria demais, né? Com por mais certeza. que eu, sinceramente, acho que o Sanji não precisa de alguma coisa vinda da Germa pra ele ganhar um power-up. Seria, talvez, mais bacana a gente ver ele conseguindo isso... Não, com certeza será mérito próprio, né, de todas as formas, mas conseguindo isso de uma forma diferente, que não viesse da família dele, que causou tanto mal pra ele. Mas, em contrapartida, isso também serve pro Sanji superar tudo que aconteceu no passado dele, né? Assim, quando ele decidiu usar o traje, né, ele falou que por mais que veio da família dele pra ajudar os seus amigos, ele aceitaria. Então, vamos ver por qual caminho que o Oda vai seguir e como que o próprio Sanji vai encarar isso. E é interessante porque foram as 2 primeiras vezes que ele utilizou o traje, e ele deixou muito bem claro que depois de utilizar o traje que ele sentiu essa modificação. Novamente, os irmãos dele passaram por todo um treinamento, por toda uma adaptação, né?
Pra anos e anos de treino, anos né? e anos, e o Sanji tá utilizando agora. Alguma coisa viria a acontecer, né? Tem algum caroço nesse angu. Exatamente. Aí o Sanji vem falando que não, eu sou um humano, de fato, diferente dos meus irmãos. E o Queen já fica louco. Ele fala, não, como é possível? Um humano normal... Conjurar fogo dessa maneira, né? Arder em chamas, assim. E aí o Sanji fala que não, que o que faz ele arder em chamas é a paixão dele, que é muito forte. Aí o Queen, nesse momento, ele remete, ele fala pro Sanji que não, isso não é normal. Não é como se ele fosse da raça lunária, aquela que nós tínhamos comentado, né? Aparentemente, essa é a raça do King, Né? né? Pela cara que a gente vê quando... O King, ele fica meio de zóio, assim, só tipo, observando. você tá falando de mim? Que provavelmente é aquela raça citada no capítulo anterior, que pode conjurar, manipular fogo. Então nós temos essa cena confirmada, né, de que Lunária é a raça do King. Uma raça que vivia acima da Headline e que muito provavelmente veio do século perdido, né? Porque estava lá antes dos Tenryubits. Então, o que pode ter acontecido é de depois, né, de tudo que aconteceu com o século perdido, que a gente sabe que muito provavelmente o atual governo mundial acabou com aquele reino antigo. E muito provavelmente, então, a raça do King morava ali, acima da Headline, e foi expulsa, foi extinguida de lá pelos Tenryubits, né? Que desejavam ocupar aquele lugar e acabar com todo mundo do século perdido. E talvez o King seja o único sobrevivente dessa raça. E até a Big Mom, né, cita que uma das únicas raças, né, além dos gigantes, que ela não tem, é a raça do King. Então, muito provavelmente, ele é o único ou é um dos únicos que sobreviveram dessa raça. E deve ser uma raça poderosa demais. Muito, muito poderosa. Absurda. Aí nesse momento o Sanji ele já fala que cozinhar bestas do mar igual o Queen é a especialidade dele, sai girando uma roda de fogo. Nossa, é demais. Linda, linda. Eu até lembrei da arma da Black Maria. Nossa, verdade, verdade. Não, uma roda de fogo acertando no Queen. Aparentemente o Queen ele deu uma bloqueada com o Haki do armamento, né? Aí o Queen ele já fala, não, então se é assim, então vou mostrar as minhas técnicas cibernéticas que nem o Vegapunk conseguiu superar. Mas aí que tá, será? Até que ponto será que Até que ponto? Isso é verdade? Vamos comentar no final do Em seguida dessa luta do Sanji com o Queen, a gente já vê a luta do Zoro com o King. Que a gente vê o Zoro indo pra cima dele, né, com o seu Santorio, e o King já chega com a sua espada. E aí o interessante é que a gente vê que a espada do King é bem diferenciada, né? Ela tem uma espécie de umas garras... Dentes. Uns espaços que podem se abrir e podem se fechar também. E aí esses espaços, né, prendem as duas espadas do Zoro e lançam elas longe. E já em seguida, né, pra lançar também as espadas do Zoro, o King precisa lançar a sua própria espada junto. E logo em seguida ele já arma um soco, né, pra dar no Zoro, e que o Zoro defende já esse soco com a espada dele. E o interessante é o diálogo entre os dois, em que o Zoro diz que ele não usa de técnicas tradicionais, né, pra lutar, o King. Então, tipo, ele não é realmente um espadachim. E agora, um samurai. Agora a gente tem isso confirmado, que não é todo o personagem que tem uma espada que é um espadachim. Ele não precisa necessariamente ser um espadachim porque ele tem uma espada. Igual Barba Branca, Gold Roger, Shanks, né? E eles utilizam, né? Mas não é o seu único estilo de luta. E nesse momento dá pra sentir que como se o King fosse uma ferramenta multiuso. Sim. Né? Aparentemente tem... diversas técnicas, né? Sim, com a espada dele que surpreendeu. Sim, o fogo, né? Aí os ataques físicos também, né? Sem usar armas. E é realmente um adversário que provavelmente vai dar bastante trabalho pro Zoro. Nossa, essa luta vai ser incrível. Incrível. E o pessoal que tava vendo essa luta, né? O Kawamatsu, o Hyoguro, observam o Zoro lutar e trazem uma informação muito interessante pra gente. Eles falam que sentiram que o Zoro relembrasse de alguma pessoa. Sim. Alguma pessoa que vivia no país Wano. Eles inclusive citaram duas pessoas. E a primeira pessoa citada é Shimotsuki Ushimaru, daimyo de Ringo, né? aquele mesmo espadachim que ficava com a raposa, que nós vimos
em vários capítulos atrás, que ajudou a aliança, inclusive. E Kawamatsu, inclusive, fala que o Zoro lembrava muito Shimotsuki, o qual ele se rebelou, né? Ele não concordou com o Orochi ter tomado o poder. Foi tentar se rebelar, mas as tropas do Kaido acabaram matando Shimotsuki. E a segunda pessoa falada foi o incrível samurai Ryuma. Shimotsuki Ryuma também. Que o Shimotsuki Shimaru é um descendente de Ryuma. E a gente vê, né, que foi muito interessante eles falando que foi até nostálgico para eles verem o Zoro, né, chegando um pirata, né, alguém um estrangeiro, chegando em Wano com a Shusui, né, com a espada do Ryuma, e justo o Zoro, que é um espadachim de um olho só. Assim como o Ryuma. Assim como o Ryuma, que também tinha uma cicatriz em um de seus olhos, né. E eles deixaram bem claro, né, achamos que isso é coisa do destino. Sim. E aí, qual será essa ligação do Zoro com o Ryuma, do Zoro com o Shimaru? A gente sabe que o Shimotsuki Shimaru, ele morreu há 20 anos atrás. O Zoro tem 21 anos. Então, pode sim ter um parentesco bem forte aí, né? E uma outra coisa muito interessante, né? Uma curiosidade, não sei se vocês sabem, eu não sabia, fui descobrir bem recentemente, hoje no caso, enquanto pesquisava, vi que o Oda, antes de lançar One Piece, ele lançou alguns mangás, alguns one-shots. One-shots são mangás de apenas um volume. E um desses mangás se chama Monster. E esse mangá Monster conta a história de um lendário espadachim chamado Ryuma. E quando perguntado no SBS, o Oda diz que esse Ryuma, da história de Monsters, é realmente o Ryuma de One Piece. É um trecho da história dele. Então é uma coisa canônica. E quando a gente procura pelo Ryuma desse mangá, Monsters, a gente se depara com essa imagem. E a gente vê a tremenda semelhança de Ryuma jovem com Zoro. Sério, quando eu olhei isso eu fiquei abismada. É realmente a mesma pessoa, só mudando ali a cor do cabelo. Então, o que a gente já acreditava antes, né, depois de ver o Zoro lá em Thriller Bark lutando com o Ryuma, e depois quando a gente chegou em Wano e viu toda essa ligação, a gente já acreditava que o Zoro tinha uma ligação com o Shimotsuki. E depois que falaram isso nesse capítulo, ficou muito mais explícito. E agora a gente começa até a entender o porquê a Shusui escolheu o Zoro para ser o portador dela. A confiança do Ryuma de ter entregue a Shusui ao Zoro. Bom, e outro ponto que reforça muito a ligação do Zoro com o Wano é que um descendente do Shimotsuki, o Shimaru, aquele que morreu na batalha contra o Kaido, saiu de Wano e fundou uma vila no East Blue chamada Vila Shimotsuki. A mesma vila que o Zoro treinou com o sensei, o pai da Kuina. O pai da Kuina. A Kuina era uma Shimotsuki, né? Sim. Shimotsuki Kuina. E a espada dela, que o Zoro porta, foi forjada por um dos forjadores de espada de Wano. O Kitetsu. O Kitetsu. Então é uma ligação muito forte. Muito forte. Zoro com Wano, Zoro com o Shimotsuki. Né? Todo esse jeito dele. Né? A gente sabe que cada Mugiwara tem um país que o representa, né? E o Zoro é justamente representado pelo Japão. A gente vê toda a construção de Wano, né, relacionada com a história do Japão, né, com o Japão feudal. E é muito incrível ver essa ligação. E nossa, pra mim, gente, sério, o Oda é um gênio. Pegar um personagem que ele criou antes de criar One Piece, introduzir na história desse jeito e ligar esse personagem a um dos personagens principais da história. Incrível. Nos remeter a alguém de muitos e muitos e muitos capítulos atrás, né? Que foi em Thriller Bark que Ryuma apareceu e agora tá ligando isso com o Wano. Um ponto que o pessoal muito fala, o passado do Zoro. Nós não vimos todo o passado do Zoro. Nós simplesmente vimos o passado de quando o Zoro chegou na Vila Shimotsuki. Do nada. Do nada. Do nada ele chegou lá. Será que ainda durante o ano, ou em algum arco, né, depois do ano, nós vamos ver toda a história do Zoro, de fato? Como que foi o nascimento dele, da onde que ele veio? Eu acho que talvez ainda nesse arco. Por mais que esse arco já esteja... Muita coisa, muito acontecimento. Eu acho que esse é um arco que tá ligando muita coisa que vai ser importante pro final da obra. Então eu acho que ainda nesse arco a gente vai ter mais revelações sobre o passado do Zoro
e talvez a gente vai finalmente saber a história mesmo dele. Nossa, eu Já fico demais. empolgados. Sim, e olha como ficaria bacana, né? A gente veio de Woolly Cake, que teve o passado do Sanji, e agora em um ano tem o passado do Zoro. Mas ficaria demais. Será que no próximo arco nós vamos ter o passado do Luffy? Nossa, Descobrir a mãe dele, o Crocodile? o Crocodile. Ai, meu Deus. Não, esse passado eu também espero bastante pra ver. Aí o Oda ele decide dar uma pausa Nas revelações. luta, e nós partimos para o embate entre Inuarashi e Jack. Nós vemos a forma híbrida do Jack, uma forma que, nossa, achei horrível. Muito feio. Muito feio. Os bracinhos dele de humano normal e as pernas grandes de Nossa. mamute. Nossa, coisa feia. É que a gente já tem um ranço, né, do Jack. Aí não dá. Não dá certo, né? Não tem aquele carinho. Não tem. Mas aí nós vemos o Inuarashi mandando o Jack Nossa, longe. meu Deus. E aparentemente tinha um buraco no teto, que a luz do luar estava entrando onde eles estavam. Nossa, o Inuarashi se transforma em sua forma Sulong, que arrepia a gente e deixa até o Jack morrendo de medo. Sim. Uma cara de cagaço que ele faz. E eu tô muito curioso para ver se o Inuarashi vai de fato vingar tudo que o Jack fez em Zou. Não, eu acho que agora vai. Eu acho que depois do anúncio da derrota que a gente teve dos Tobiropos, eu acho que é o próximo anúncio que vai ter a derrota das Calamidades. Nossa, seria lindo. Sim, eu tô até imaginando, né? Pode até demorar um pouquinho, mas daqui a alguns capítulos ser anunciado que as 3 Calamidades também foram derrotadas. E vai ser demais. E aí, depois de ver o cachorro, né? Quem que tem que vir? O O gato. gato. A gente vê que o Perospero já tá lá caído no chão. Nossa, e a gente vê a forma... Nossa, eu acho tão maravilhosa a forma Sulong do Nekomamushi. E a gente vê ele falando que finalmente ele vai vingar a morte do Pedro. E ele até fala, né, Pedro, pega uma bebida aí e me assista. E aí a gente vê a cara do Perospero quando vê a forma Sulong do Nekomamushi. Meu Deus, o que eu fiz? E vai ser uma baita de uma luta também, né? Que a gente sabe que o Perospero, né, por mais que seja bem irritante, ele é forte, né? É. Ele é bem forte. Mas o Nekomamushi é um monstro. Tomara que afunde a cara do Perospero no chão. Sim. O Nekomamushi e o Inuarashi, eles já são monstros sem estar na sua forma Sulong. Eles já são muito fortes. Mas quando eles entram na forma Sulong, é uma coisa de outro nível, né? Fica bem... Bem absurdo. Em seguida passamos por poucos quadros da luta entre o Fukurokujo e o Raizou, mas nesses quadros já são suficientes para fazer uma ligação absurda com o que vem a seguir. Começa com o Fukurokujo caçoando do ninja de Raizou por ele estar servindo a uma criança, mas aí o Raizou diz que todo mundo precisa de tempo para crescer. E quem vai moldar o crescimento de Momonosuke é a própria Wano, o país inteiro. Esse que vai moldar o adulto Momonosuke. E a gente já vê a tripulação do Lau, toda armada, achando que quem eles estão vendo ali na frente deles é o próprio Kaido. Mas a gente já vê que não, que realmente o dragão enorme que está ali na frente deles é o Momonosuke, com 28 anos de idade. E nessa cena nós vemos o Luffy se lembrando da primeira vez que ele viu o Momo. Medroso, todo assustado com tudo que estava acontecendo em Punk Hazard. Um dragãozinho minúsculo. E agora o que ele vê na frente dele é Um dragão imenso, imenso. uma determinação inabalável Sim. de doar anos de sua vida 20 anos. para se tornar um adulto, um Lorde de Wano e tentar vencer Kaido. Sim, tentar ajudar o Luffy. E a gente vê a Shinobu, né, chorando. E aí o Luffy fala pra ela, bom, eu não sabia que você podia fazer isso, né, que você tinha esse poder, mas já que deu certo, por que você tá chorando? E ela fala, é porque ele é tão parecido com... Provavelmente com Oden. O Oden. Nossa, e é mais um paralelo do título do mangá, né? Que a gente vê que naquela parte do Zoro, eles falam que o Zoro com o Ryuma, com o Shimaru é cara de um, focinho de outro, e o Momonosuke Com e o provavelmente o Oden. É engraçado, muito engraçado os paralelos que o Oda faz.
ele coloca um Momonosuke, filho do Oden, que consumiu uma fruta do dragão, que é justamente o dragão que É o Kaido. que é o Kaido, que fez tudo isso com o Wano, fez tudo isso com seu pai. Então ele, na sua forma dragão, lembra muito o maior inimigo deles, e ele, na sua forma humana, lembra o seu pai. Que contraste. O Oda sabe usar muito bem todo esse jogo. Sim, exatamente. Um gênio, um gênio. E outra coisa muito bacana que a gente vê também é o próprio Luffy. Eu tava me perguntando, né, como que seria isso? Se o Momonosuke ele realmente se tornasse um dragão enorme, se ele realmente amadurecesse, dedicasse anos da sua vida pra isso, qual seria a reação do Luffy? O Luffy simplesmente ia aceitar, né, não ia falar nada, tipo, não, você não vai perder todo esse tempo da sua vida, ou falar alguma coisa assim. E como sempre, a atitude do Luffy nos surpreende muito. O Luffy, na grande maioria das vezes, ele age de uma maneira muito contrária ao que a gente estava pensando. A gente pensa que ele vai fazer uma coisa, que ele vai se portar de um jeito, e ele se porta totalmente do outro. E a gente viu nesse capítulo o quanto que o Luffy mudou, o quanto que o Luffy amadureceu. Amadureceu demais. Só da gente ver a postura dele frente ao Momonosuke, o Luffy sabendo realmente o que eles precisam fazer, o que eles precisam dedicar para ganhar essa guerra, mostra o quanto que ele conseguiu amadurecer. O Luffy, que era não que ele deixou de ser, né, mas que era um menino todo tão inocente, tão brincalhão, agora ele tá conseguindo encarar as coisas um pouco mais sério, né? Ele continua assim, com aquele... Todo brincalhão. Mas ele consegue encarar as coisas com um pouco mais de seriedade, né? Sabe que, dependendo do objetivo, certos sacrifícios São necessários. Né? Nessa cena, nós vemos novamente a frase do Raizou. O Wano é quem moldará o crescimento de Momonosuke. Nós vemos que toda a história de Wano, toda a situação que o Wano se encontra, foi um responsável para, primeiro, dar uma determinação gigante em Momonosuke e fazer com que ele tome essa decisão de se tornar um adulto, de doar esses anos de vida. Isso não é somente ele se tornar adulto fisicamente, mas a partir do momento que uma criança que sabe que ela tem todos os anos de brincar, ainda de se divertir, ela deixa tudo isso para um bem maior, que é salvar o Wano. Claro, ele vai continuar com o coraçãozinho de criança, com o jeitão dele de criança. A Shinobu deixou isso muito bem claro. Uhum. Só que ele já passou a entender que certos pontos é necessário ele, por mais que ele não que ele não queira, mas por mais que ele seja uma criança em todo o seu ser, ele precisa tomar decisões de adulto. Uhum. E é justamente nisso que eu fico bem curiosa para saber como que vai se desenvolver, né? Porque pelo que tudo tá se encaminhando, o Momonosuke terminou a guerra, Shogun de Wano. Só que ele ainda tem 8 anos, tipo, na sua mente, no seu coração, né? Como que vai ser pra uma pessoa que tem um corpo de adulto, mas a mentalidade ainda de uma criança, controlar todo um país, né? Com certeza ele vai ter ajuda, né, dos bainhas, da Hiyori. Nesse momento, os bainhas vermelhos vão ser ainda mais cruciais. Para o desenvolvimento de Wano, né? Por mais que tenha ali a figura do Momonosuke, eles vão ter que dar muito apoio para ele. Sim, vão ter que moldar a criança. Sim. Bom. Bom, então esse foi o capítulo 1023, mas antes de nós finalizarmos, ficou um ponto que nós dissemos que íamos comentar agora no final, que é justamente aquele ponto lá atrás que o Queen se gabou, falando que eu cheguei numa tecnologia cibernética e nem mesmo o Vegapunk chegou. Será? Será mesmo? Por quê? Porque nós vemos que Vegapunk criou uma Akuma no Mi sintética, idêntica à do Kaido. Ninguém sabe disso. O Kaido não sabe disso. A tripulação dele, o Queen e o King, não sabem disso. Qual será a reação deles ao verem um outro dragão gigante chegando em Onigashima? Será que o Queen vai continuar achando isso? Que a tecnologia dele tá tão superior, avançada quanto a do Vegapunk? O Vegapunk, por si só, ele já é um mistério enorme no One Piece. O nível de inteligência dele, né? Como ele é. Todo o conhecimento que ele tem.
Porque para criar uma Akuma no Mi sintética, a primeira vez mostrando no... Porque as Smileys são... Não é pra falar que é um fracasso, né? Mas são tanto quanto estranhas, né? Oferecem, sim, poderes interessantes a alguns usuários, mas são realmente alguns, né? E são poderes que com algumas limitações também, né? Agora, não, a Akuma no Mi do Momonosuke é perfeita. Bom, até onde a gente viu é perfeita. E isso nenhuma tecnologia foi capaz de superar até agora. Eu acho interessante a Smile. Quando a gente pensa nas Smile, eu lembro do Perigo do Todo Mundo Odeia o Chris. Ele que vendia ele que vendia os objetos, não é igual ao original. Por exemplo, marca Nike, é escrito N-A-I-K. Nike. É idêntico. Só não consuma. Que é perigoso. Essas são as Smiles. Então, pessoal, esse foi o nosso review. Espero muito de verdade que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários sugestões de vídeos para a gente, né? Deixem também o que vocês acharam desse capítulo. Pra mim, né, pessoalmente, foi um dos melhores capítulos do arco de Wano até agora. Foi excelente. Um fato atrás do outro, né? Incrível. Deixem aí os capítulos de Wano que vocês mais gostaram até agora, sugestões de vídeos, o que vocês quiserem. Que a gente tá sempre acompanhando. E até a próxima. Tchau.